sempre orei baixinho. E eu tô cheia do Espírito Santo de Deus. E isso aqui não é conto de fada não, meu irmão. Isso aqui foi história real. E eu falei com o Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor estava lá com ela. E o Senhor está aqui comigo. Sabe por quê? Porque uma coisa, irmãos, é a pessoa decidir não caminhar com você. Porque a história diz que elas no caminho para voltar, porque ela tinha escutado que Deus já estava fazendo maravilhas de onde ela saíra. Então uma coisa é a pessoa não querer caminhar com você. Não tem problema não caminha. Outra coisa é você começar a arrumar desculpa. Sabe por quê? Noemi está indo com as duas noras. E ela começa a falar, vamos fazer o seguinte, volta vocês para casa dos seus pais, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Não é assim que a gente se sente? Às vezes a gente passando por uma situação de luto, de perda, era uma situação desesperadora, em que só o alívio do Espírito Santo para nos confortar. Não é assim? A gente se sente como se a gente não tivesse mais nada para entregar. Eu perdi tudo. E aí Noemi começa a falar com elas assim, faz o seguinte, volta para casa dos seus pais, porque eu não tenho nada mais para oferecer a vocês. Sou viúva e não tenho mais filhos. Aí a palavra diz, a história, que elas se abraçam, não vamos te deixar. E Noemi deveria ser uma sogra muito boa, porque as noras não queriam deixá-la. Só que aí, as noras não querendo deixar ela começa a falar, olha só, se hoje eu tivesse um filho mamando, vocês esperariam por ele para crescer? Eu não tenho mais nada. Ela começa a se justificar, porque ela queria ficar sozinha. Bastava já tudo que ela estava passando. E aí, a história vai contar dessas 3 mulheres. Aleluia, Jesus. E eu, naquela noite, conversando com o Espírito Santo de Deus, eu falei, Senhor, são 3 mulheres agora viúvas, vivendo a mesma situação. Só que uma decidiu voltar. E eu falei para o Espírito Santo assim, Espírito Santo, ela errou? Ela acertou de voltar? Porque ela estava numa situação que ela tinha que definir uma escolha. E o Espírito Santo falou muito claro para mim, irmãos. Filha, ela não errou e nem acertou. Mas toda vez que eu tiro uma pessoa de um lugar com a mão forte, com a minha mão forte, e essa pessoa retorna, seja para um lugar ou para uma coisa, ela atrasa o propósito que eu tenho na vida dela. E eu falei, amém, Espírito Santo de Deus. E ela voltou, Orfa voltou, e a história dela acabou. A gente não sabe se ela casou de novo, a gente não sabe se ela... Enfim, qual foi o fim dela, a gente não sabe, porque ela decidiu voltar. Toda vez que nós voltamos, há pouco eu estava conversando com a pastora, tem coisas que às vezes é para a gente viver por 2 dias, e eu tenho vivido isso, gente. Esses últimos meses eu tenho sido cheia do Espírito Santo, para suportar coisas que antes eu não conseguia suportar. E quem é que faz isso? É Ele dentro de nós. E ela não se sabe mais. Acabou a história dela. E aí Ruth decide então caminhar com Noemi. Decide voltar. Ela tomou uma decisão de voltar. Não, eu vou com você. Aconteça o que acontecer. E elas foram. Chegando lá, eu li para vocês. Isso aí já era para ter passado. Passou? Então pode ir. Chegando lá, gente, de onde ela tinha saído, as pessoas começaram a conversar. Começou um alvoroço ali, perguntando assim, gente, não é Noemi que está entrando na cidade? Não é a viúva que está entrando na cidade?
Quantas vezes eu falando com o Espírito Santo, as pessoas, elas nos rotulam, ou elas querem ali colocar títulos na gente por situações que a gente está vivendo que é momentânea. Ela poderia casar de novo se ela quisesse. Naquele momento ela estava viúva. E as pessoas começaram a falar, não é ela que está entrando, não é a viúva. E Noemi falou assim, basta. Não me chame mais de Noemi, porque com grande amargura o Senhor tem me feito perder. Então faz o seguinte, me chama de Mara, que significa amarga. Pense, irmãos, ela saiu com o marido, com filhos, e ela volta sem nada. E eu falando com o Espírito Santo, e eu falei com o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, é até que aceitável. Ela perdeu tudo. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Ele falou assim, ó, vou ver aqui o versículo que ela chega e fala, foi no 20. Foi no 21 que ela pede para chamar ela de Mara. E aí eu falei com o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, é até aceitável, né? Porque a gente vê na Bíblia, e o Senhor, Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Se Ele quiser mudar, Ele vai mudar. Mas o Espírito Santo falou assim para mim, filha, lê o próximo versículo. E no 22 está assim, ó, então voltou Noemi. Presta atenção. O Senhor falou assim para mim, Jesus. Ninguém amaldiçoa quem eu decidi abençoar. Porque Ele mudou o nome de Abrão para Abraão. Ele mudou de Sarai para Sara. De Jacó para Israel. Mas Ele não mudou o nome de Noemi. Sabe por quê? Porque mesmo, irmãos, nos nossos piores momentos, a Bíblia diz que tudo contribui para o bem. Daqueles que amam ao Senhor. E o que o Senhor falava comigo, o Espírito Santo, eu quero trazer para você como esclarecimento. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas o que o Espírito Santo naquela noite, enquanto eu ninava a Manuzinha, Ele trouxe ao meu coração foi, e eu quero passar para você. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, ainda informe e sem forma, eu, Senhor, te escolhi, te chamei pelo teu nome e pode contratar o melhor dos feiticeiros para amaldiçoar a sua vida. Vai ter que abrir a boca para abençoar, porque se Deus decidiu abençoar, não há quem possa amaldiçoar. Oh, aleluia! Oh, Jesus, Espírito Santo de Deus. Vê, gente, o Espírito Santo falou para mim, filha, lê o próximo versículo. E quando eu li, eu falei, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso. Aleluia! E a história, eu acredito que está quase terminando. E Noemi voltou,
não foi chamada de amarga, porque Deus não deixou. Pelo menos as pessoas podem até falar o que elas quiserem falar da gente, falar de você. Você tem que se posicionar naquilo que Deus tem ministrado para você. Você não é Mara, você é Noemi. Você não é amarga, você é agradável. Se posicione hoje para o Espírito Santo de Deus começar a fazer e a brotar no seu coração desejo. Oh, Jesus. E aí, meus irmãos, Noemi começa agora, vocês em casa vão ler, eu tenho certeza, começa agora a dar conselhos para Ruth, para dar conselhos para Ruth, para ela conseguir ali conquistar o coração. Jesus, esqueci de Boaz. Ruth, Noemi agora começa a dar conselhos para Ruth conseguir ali conquistar o coração de Boaz, para que, né, que ele encontrasse nela ali. E eu falei para o Senhor, eu falei, Pai, eu estou lendo um livro de Ruth, mas a história toda começa com Noemi. Por que o nome do livro não é Noemi e não Ruth? Porque até o que Ruth conseguiu foi através da vida de Noemi, foi através dos conselhos dela, foi através da história dela, foi através das perdas dela. Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Filha, nem sempre a gente vai estar no topo. Deus usa a nossa vida para que pessoas alcancem outros lugares. E é interessante que você precisa entender que nós somos vasos de barro. Temos tesouros em nós para que a excelência do poder seja de Deus. E é importante que Ele cresça e que nós sejamos pequenininhos, sabe? E Ele falou para mim, filha, nem sempre a gente vai estar no pódio, não. Eu acho que muito pelo contrário. Quando a gente decide entregar a nossa vida para Jesus, Thaís, você está no primeiro amor? Tô não, eu sempre fui apaixonada por Jesus. Eu só me posicionei. E o tanto que o Espírito Santo tem me enchido, lavando e me andar a batalha, para poder enfrentar os meus dias. E eu falei, Senhor, usa-me para louvor de tua glória. Quando o pastor falou, você vai pregar, e eu já estava enfrentando, irmão. Quando eu me posicionei, presta atenção, se posicione. Tire ilegalidades do diabo. Às vezes, irmãos, até dentro da igreja, dizer, mas às vezes a gente dá lugar. Tira de lá. Pede o Senhor para abrir seus olhos espirituais. Que eu comecei a falar com o Senhor. Abre os meus olhos, Jesus. Abre os meus olhos para que eu veja. Eu quero clamar ao Senhor, mas eu quero ver. Hoje eu posso destronar. Hoje eu posso tirar a legalidade que eu mesma dei. E tem horas lá em casa, irmãos, que eu pego a Bíblia, eu piso e eu falo, aqui não, diabo. Aqui não. Porque a casa já não é mais sua. A casa agora tem dono. E a obra é Ele que faz. E eu nem quero saber o que vai acontecer amanhã. Hoje eu estou cheia do Espírito Santo. Essa é a minha frase. Eu não quero saber. Jesus falou, por que você anda tão preocupado com o dia de amanhã? Olha para as aves dos céus. Eu sempre fui tão apaixonada por Jesus que eu não consigo ver um passarinho e não ver a glória e a bondade e a misericórdia de Deus. Mesmo longe da igreja, eu olho um passarinho, pastor. Eu falo, Deus é bom. E aqui, né, vai um monte. Eu falo, eita, estão tudo indo para a casinha deles, que Deus já preparou. E por que você fica tão preocupado? Qual é o Deus que você serve? Hein?
próprios pássaros, eles não trabalham. Mas Deus, o vosso Pai, os alimenta todo dia. Ah, Jesus. Ah, Jesus. A minha oração, irmãos, é para que o Espírito Santo crave no nosso coração. Crave essa dependência dEle. Esse amor por Ele. A minha oração é para conhecer mais o Espírito Santo e poder ir a lugares, e poder entrar em lugares, e Ele levar em lugares, me levar e te levar, para você falar do amor dEle. Eu estava tão cheia do Espírito Santo, que no hospital, minha vontade era de marchar. E eu sozinha em Campo Grande, com minha mãe. Mãe, se a senhora estiver vendo, não chora. Olha o coração. Tá forte. E eu passando ali sozinha. E a minha vontade, gente, tô falando de verdade. Eu estava tão cheia do Espírito Santo, mesmo fragilizada. Eu era a primeira a receber todas as notícias da minha mãe. E só fez 1 ano que eu perdi meu pai. E eu, Espírito Santo de Deus. Só que quando eu me posicionei lá em casa, em oração, Deus me mostrava uma flecha entrando no coração da minha mãe, uma flecha vermelha. E eu achei que aquela flecha, eu comecei a orar pela minha mãe, eu achei que aquela flecha era flecha sentimental, né, por conta da perda do meu pai. Mas o Senhor nos levou lá para Campo Grande de uma forma sobrenatural. Ele agiu de maneira milagrosamente. E não só isso, mas outras coisas depois que a gente voltou de Campo Grande vem acontecendo e eu tô na posição. Porque o inimigo não vai desistir não, sabia? Se você tirou ele de dentro da tua casa, pode esperar que ele vai ficar na porta, esperando que você dê lugar, dê brecha. Fecha as brechas em nome de Jesus. E se você vê-lo na porta e você sai, que aqui você não tem mais lugar, ele vai ficar no teu portão. Você acha mesmo que ele vai embora? Se posicione. Espírito Santo de Deus, eu preciso do Senhor para hoje. Eu preciso ser cheia do Senhor para hoje. E se Jesus voltar hoje, todas as suas preocupações, todas as suas perdas, tudo que você ganhou, de que valerá? E se amanhã pedirem a sua alma, de que valerá? Vamos confiar no Senhor, irmãos, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Eu vou deixar o testemunho para minha mãe contar, porque ela vai contar. E essa foi a palavra que o Espírito Santo me deu enquanto eu ninava a Manuela. E a minha oração é para que o mesmo Deus de Noemi, o próprio Espírito Santo que falou comigo naquele quarto, continue a revelar mais e mais e mais para os irmãos. Chegar em casa, ler, porque a palavra não volta vazia, e Ele vai te mostrar outra estratégia, porque Ele é maravilhoso. E eu quero orar por você. Vamos ficar em pé? Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu vou falar igual a pastora falou para mim: posicionamento. E não espere que quando você se posicionar as coisas vão ficar fáceis, porque não vai ficar não, viu? Vai ser afronta em cima de afronta, eita em cima de eita, e você precisa estar firme com o Espírito Santo, pedir graça a Ele para te sustentar, porque é só Ele, gente, é só Ele. Eu tentei com todas as minhas forças, eu tentei de todos os meus jeitos, eu tentei de todas as possibilidades. Não dá. Sem Jesus não dá. A gente não aguenta. E eu quero orar por você. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és amigo,
Tu és conselheiro, Tu és maravilhoso, Senhor. Pai, eu não sei o que meu irmão ou a minha irmã está passando, está enfrentando, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece. E a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes, Pai, no coração do meu irmão ou da minha irmã está assim: eu vou lá só porque eu não tenho muito o que fazer, ou então eu vou lá para ouvir um louvor, ou então eu vou porque eu já estou tão acostumado aí, então eu vou. Mal sabe que o Teu Espírito Santo, Deus, marcou o encontro. Você não veio aqui em vão. Toda vez que você veio aqui não é em vão. Ah, Espírito Santo, o Senhor me lembra agora, e eu vou falar nessa oração para o meu irmão. Uma vez, eu conversando com o Espírito Santo, eu falei: Espírito Santo, por que eu preciso ir na igreja? Por que eu preciso ir para a igreja se eu posso ser correta aqui fora? Qual a necessidade de eu frequentar uma igreja? Eu posso te adorar em qualquer lugar. E o Espírito Santo falou para mim, não foi agora não, já faz muito tempo. O Espírito Santo falou para mim assim: filha, eu escolhi a igreja para manifestar a minha glória. Então não é que Ele não pode se manifestar em outro lugar não, porque Ele é Deus, onipresente, onisciente. Aleluia! Mas a igreja, enquanto você caminha, enquanto você vem para a casa do Senhor, Ele vai dando livramento, Ele vai fechando sepulturas, Ele vai abrindo portas. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, crava a Tua palavra no nosso coração. Espírito Santo de Deus, convence-nos, porque Tu és aquele que convence o homem do pecado, da morte e do juízo. Convence-nos, Senhor, com amor, a Te buscar a cada dia. Senhor, cobre os meus irmãos com o sangue de Jesus. Cega os nossos inimigos. Peleja nossas guerras, Senhor, enquanto Te adoramos. Peleja as nossas guerras, Senhor. Como general de batalha, vai à nossa frente, derretando os nossos inimigos. Enquanto nós estamos posicionados no Senhor, enquanto, Senhor, reconhecemos que somos pequenos demais, que nós não conseguimos sem o Senhor. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. A ponto de nós não abrirmos na nossa boca, mas as pessoas perceberem o Teu brilho no nosso rosto. Envia-nos, Senhor, depois de posicionada a minha irmã. Envia, Senhor, para a obra, para o chamado. Aleluia! Que o Senhor tem com ele ou com ela. Manifeste o Teu poder, Senhor, através da nossa vida, por misericórdia, porque nós somos completamente dependentes de Ti, e nós Te adoramos, nós Te exaltamos, porque Tu és digno, Jesus. Nome que está acima de todo nome, e toda autoridade lhe foi dada a Jesus. Eu oro, confiando, crendo que o Teu amor nos alcançou. Eu oro em Teu nome, Jesus, e Te peço: cobre-me com Teu sangue, cobre meus irmãos com Teu sangue. Eu Te oro, Jesus, crendo na vitória. Muito, 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 muito obrigada, Jesus. Porque o Senhor me tirou de um poço muito fundo, firmou os meus pés sobre a rocha, pôs o louvor em meus lábios, e muitos saberão, muitos saberão, muitos saberão. Tu és a rocha, Jesus,
inabalável.